Amém? Antes de você sentar, diga assim: vocacionados. Não, está muito fraco, irmãos, pelo amor de Deus. Se anima, presta atenção na palavra, para de conversar. Diga: vocacionados para uma chamada. Diga: vocacionados para uma chamada. Glória a Deus. Quem é vocacionado de Deus aqui? Aleluia. Você querendo ou não querendo, você é um vocacionado de Deus. E Deus vai te habilitar nesta noite. Pode sentar dando glória a Deus. E não me abaixa o microfone não, tá bom? Deixa assim que eu vou largar ele daqui a pouco, vai ficar bom. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, nós estamos aqui neste culto, nesta quarta-feira. Uma quarta-feira abençoada e preparada por Deus. Eu serei muito objetivo naquilo que Jesus tem para nós nesta noite. O Senhor me entregou esta palavra para este dia. E eu falei: Espírito Santo, eu preciso da revelação da palavra. Porque não só basta termos a letra, precisamos ter a revelação da letra. E quem dá a revelação da letra é o Espírito de Deus. E o meu Deus me disse: eu vou começar a habilitar pessoas para exercer a tua vocação. E eu falei: obrigado, Jesus. E meus irmãos, todos os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo. Nós sabemos que para Deus habilitar alguém, é necessário esse alguém passar por algumas testes, algumas provações da parte de Deus. O apóstolo Paulo foi uma pessoa a que, quando Deus olhou para ele, Deus decidiu investir nele, Mateus. E nós sabemos que a igreja primitiva, ela foi vocacionada por Deus. Mas, pastor Adeildo, para ela ser vocacionada, ela precisou ser habilitada. E para ser habilitado, tem que ser vocacionado, pastor. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu vim para entregar tudo aqui. Oh, Espírito de Deus. Eu vou ser bem rápido. Todos os irmãos sabem que quando Deus olha para alguém, Deus decide escolher alguém, chamar alguém. Esse alguém não consegue se esconder de Deus. E a Bíblia diz que agora, no fundamento da igreja primitiva, existiam alguns vocacionados por Deus. Esse homem se chamava Pedro. Pedro, todos os irmãos conhecem a história de Pedro. Antes de Deus preparar Pedro, a Deus mostrou para Pedro o caminho que ele queria que Pedro trilhasse. Todos os irmãos sabem que quando Deus olha para Pedro, o porquê eu estou pregando sobre Pedro? É porque a primeira mensagem da igreja primitiva, da última hora, saiu da boca de um vocacionado de Deus chamado Pedro. E a Bíblia diz que Deus olha para ele em Lucas capítulo 5 e diz: Pedro, eu a partir de hoje vou fazer você fazer a pesca que você nunca fez, mas eu vou alegrar o teu coração. Mas antes de alegrar o teu coração, eu vou liberar uma palavra sobre ti, porque você é um vocacionado. Pedro não entendeu nada, mas Deus liberou a palavra sobre a vida dele, pastor William, pastor Isaías. E qual foi a palavra? Deus olhou, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, a partir desse momento você não será mais um pescador de peixe, mas a partir de hoje você recebe a minha vocação. Você será um pescador de almas, um pescador de homens. Era Deus dizendo: Pedro, a partir de hoje, você querendo ou não querendo, você vai ser vocacionado. Entenda uma coisa: vocacionado não tem escolha. Uma vez escolhido, já era. Eita glória! Uma vez que Deus olha para você e diz: é com você, você não vai
Jesus diz: eu te pego, meu filho, você não vai correr, porque lá no primeira mensagem da igreja primitiva vai ser com você que eu vou dizer. E a Bíblia diz, meu pregador, eu estou resumindo, eu estou correndo, eu estou de carreira, rumo ao alvo, oh glória. Eu estou igual o apóstolo Paulo diz, nós estamos correndo como um atleta corre pelo seu troféu. Eita glória, aleluia. Ai meu Deus, Deus olhou para Pedro e disse: Pedro, você será o meu primeiro mensageiro da minha igreja que eu vou fundar na terra após a minha subida. E Pedro começa a pregar. Só que no culto que Pedro está pregando, apenas tem 120 pessoas vocacionadas. Mas essas pessoas vocacionadas ainda não estavam habilitadas. Meu Deus. Mas quando eu vejo Jesus na última reunião terrena que ele teve com os discípulos, dizendo para eles: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus diz para eles: e aí sim, vocês vão por toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes de vocês ir, fica. Era Deus dizendo, Jesus dizendo: você é vocacionado, mas para você ir, você vai ter que receber. Aí a Bíblia diz que eles estão lá, clamando, 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 até que, Carol, o Espírito de Deus diz assim: eles estão preparados, Daniel, para ser habilitados. Porque cá para nós, ai meu Deus do céu, quem já foi para tirar a habilitação aqui? É difícil ou não é? Você tem a vontade que é a vocação, mas para você se habilitar, você vai ter que passar os processos. A igreja primitiva está dizendo assim: nós vamos, mas antes da igreja sair, primeiro ela vai ter que se abrir. Eu não sei se você está na igreja, eu não sei se você está no culto, mas se você puder dar glória a Deus. Oh glória, oh glória. Porque tem muita gente que quer vitória, tem muita gente que clama por vitória, mas quando Deus olha, Deus vê você que é vocacionado com uma carinha de tão, meu Deus, que docinha dela. Ou se não, com uma carinha de delegada ou delegado. Aí Deus olha e fala assim: com você não dá hoje. Eu vou habilitar. Meu Deus, olha aí. Meu Deus. Aí o Espírito de Deus passa na rua Fortaleza de Paranaguá, número 95, e começa a observar quem já está preparado para ser habilitado. E eu falei: Jesus, eu estou aqui. Eita glória, eita glória. Tem vocacionado que quer ser habilitado, porque para você dirigir, você tem que se habilitar. Aleluia. Porque certamente, se você não tiver habilitação, você não conhece de leis. E você comete infrações. Dessa maneira, Deus, que maneira. Mas a Bíblia diz que lá dentro da casa, que estava 120, pastor, Deus olhou e disse assim: esse endereço eu posso habilitar. Aí a Bíblia diz, pastor, que de repente entra um vento que ninguém consegue explicar até hoje. Os estudiosos coçam na cabeça. Eu tenho para mim que uns até rasparam a careca. Que vento é esse? Esse vento é o que a terra não produz para habilitar alguém. É o vento que só o céu consegue. Apenas o soprar
E o vento entrou. Daqui a pouco, quem não falava em línguas, quem não sentia, começou assim. Quem não gostava de pular, começou a pular. Quem não gostava de marchar, começou a amar. Deus de mistério, glorificado é teu nome. Aí Deus olhou e disse: 120 está preparado para ser habilitado. Agora vocês que estão sendo habilitados dentro, tem muitos vocacionados fora para ser habilitados. Meu Deus. Que massa de Deus. Aí Deus olha para Pedro e diz: Pedro, tem coragem, porque os vocacionados lá fora estão dizendo que vocês estão embriagados. Aí Pedro diz assim: eu era como eles, Mas hoje eu sou habilitado pelo céu. Aí Pedro disse: deixa comigo. Sabe o que está faltando no século XXI? Pessoas habilitadas e dispostas a dizer: deixa comigo. Eita glória! Deixa comigo, por quê? Porque se ele não quer pregar, eu prego. Se ele não quer falar a verdade, eu falo. Mas é necessário que o evangelho seja espalhado. Vai! Aí Pedro fala assim: eu. Aí a Bíblia diz que ele começa a pregar. Mas entenda uma coisa: há uma diferença muito grande da pregação do vocacionado para o habilitado. O vocacionado prega as coisas da terra, mas o habilitado, ele começa pregando as coisas do céu. Pedro começa a pregar e as pessoas começam a sentir, porque a pregação não é para o pregador, a pregação é a igreja se calando e Deus falando. Então automaticamente é você ouvindo o que Deus vai falar. Mas ele fala: não, primeiro nós temos que saber a fundação da igreja primitiva, porque eu vou correr, eu estou como atleta, eu já falei. E Pedro começa a pregar e as pessoas começam a sentir. E lá no meio da multidão tem pessoas que é vocacionada, mas não sabe a direção de ser habilitada. Meu Deus. Mas veio uma missionária de Deus aqui usada e disse que o joelho é a melhor receita. Tem gente que não sabe qual é o caminho. O caminho é deixar o seu eu e dizer: pode habitar Espírito Santo. Sabe por que tem muita gente se perdendo na trajetória? É porque, ó, mas não é vocacionado? É, mas não foi habilitado. E para dirigir tem que se habilitar. Se você sair, pegar o carro sem habilitação, e se você se deparar com a blitz, você vai tremer na base. Por quê? Porque você sabe que você está no caminho. O que você está fazendo é mas hoje Deus sempre vai te dizer: chegou o tempo de endireitar os teus caminhos. Ou você vai ser habilitado, ou você vai ser habilitada. Não vai ter para onde você correr. Jesus me trouxe aqui para te dizer: hoje eu vou te habilitar. Você querendo ou não querendo, vai ser habilitado. Pedro começa a pregar e a habilitação do céu começa a descer. A CNH de Deus começa a descer. Meu Deus.
aproximadamente 3.000 que foram aprovados. 3.000 pessoas, pastor, que chegou no culto achando que só ia para o culto, mas quando saiu de lá, saiu dirigindo. É revelado. Pergunta para o irmão Guilherme. Irmão Guilherme, qual foi o professor de teologia que te deu aula? O Espírito Santo de Deus. Ai, meu Deus do céu. Irmão Guilherme, pergunta, irmão Guilherme, qual foi o segredo para Deus revelar? O caminho ainda é o mesmo dos antepassados. É a oração, a santificação, a separação. E eu disse, Senhor, se eu não tiver habilitado, irmão Zé, eu falei, pode me habilitar agora. E Jesus recebe a habilitação. E eu comecei lá no meu quarto a marchar. Eu disse, obrigado, Jesus. E Jesus, agora você pode ir. Agora você pode ir. Agora você pode ir. Aí ele está pregando lá. Mas ele está pregando. E a habilitação está descendo. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Quantas vezes vocês leram? Meu Deus, a pregação de Pedro. Quantas vezes vocês meditaram na pregação de Pedro? Quantas vezes vocês soube de pessoas que estão lá no meio tinha homens, mulheres, jovens, crianças. Tinha pessoas de tinha francês, tinha espanhol, tinha inglês. Mas a Bíblia diz que Deus encheu. Meu Deus. E o poder do Evangelho começou aí. Porque habilitado faz a Bíblia. Meu Deus. Discípulo faz. Está entendendo por que Deus está te habilitando? É porque Deus quer fazer você pregar para uma pessoa que não é habilitada e falar para ela assim: eu não sei se você sabe uma coisa, mas o céu está sendo pregado. Se ela perguntar como é esse mistério, aí você diz assim: é só você vir comigo que eu vou te apresentar. Aí você mostra o caminho para ela. Que o instrutor se chama Jesus. E eu te provo dentro da Bíblia isso. Em João capítulo 14, versículos 6 e 7. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo de mim é que sai a sua cena. Aí você vai fazer Um discípulo, depois faz outro discípulo. Esse discípulo que você fez vai fazer outro, vai fazer outro, e aí se cumpre a igreja primitiva. Eu já estou correndo, porque a Bíblia diz que o Evangelho foi se espalhando. Aleluia. Porque era necessário. Até que um homem chamado Saulo ouviu falar desse Evangelho, e a Bíblia diz que o coração dele se fechou. Porque entenda uma coisa, eu não sei se você já conversou com alguém que não sabe o que é nem a CNH do céu. Você fala de Jesus, ela rebate dizendo Jesus está no meu coração. E tem pessoas que ignoram esse tipo de pessoas. Só que não é para ignorar, porque um dia você também esteve como ele, como ela. Só que a Bíblia diz que quando Paulo ouvia que os cristãos estavam se multiplicando, a Bíblia diz que o coração dele foi tomado, pastor Ivan, na Bíblia. E o pastor ele foi e começou a prender, bater, açoitar. E Deus olhando para ele, porque entenda uma coisa: quando o céu olha para a terra, ele não vê nós, ele vê Cristo. Não pense que você pode colocar a tua melhor roupa, ou eu colocar a minha melhor roupa, colocar o meu melhor terno, minha melhor camisa, a minha melhor gravata, e dizer: Deus, eu estou aqui, toda bonita, todo bonitão, cabelo cortado, barba feita. Aí ele olha e diz: eu não estou vendo você. Eita, olha aí. Eu estou vendo meu filho.
ele está vendo Paulo. E Paulo está dizendo assim: eu não gosto de crente, eu odeio crente. Se eu puder, eu pego crente. Se eu puder, eu bato crente. Deus quer. Só que eu vou vocacionado. Ele não tem a escolha de eu quero ou eu não quero. Meu Deus. Ele não tem esse negócio assim. Acabou o microfone aqui, acho que descarregou. Esse negócio assim de dizer assim: ai, eu não estou preparado ainda. Ou eu não estou preparado ainda para a chamada de Deus. Glória a Deus. Deus olha lá de cima e diz assim: eu vou te encontrar ainda hoje. A Bíblia diz que Paulo, eu não vou me ater a explicar a mudança do nome dele não, porque isso daí deixa para outro dia. Que era o seu objetivo. Que Deus olha para ele, diz assim: eu vou te encontrar. Não vai ser ninguém da terra, vai ser eu. E a Bíblia diz que ele chega no chefe e fala assim: eu preciso de liberação de cartas para mim poder prender os cristãos que estão pregando lá esse evangelho que está salvando, libertando. Pedro foi para o sinédrio, Pedro foi preso, mas eu ouvi que ele não parou de pregar. Meu Deus, eu vou me encontrar com ele, ele vai saber que existe um homem valente. Ai, como Deus gosta dessas pessoas. Pessoas teimosas, carrasca, Deus ama. Ei, carrasca, Jesus vai te encontrar. Jesus vai te encontrar. Aleluia. Coração fechado. E tem uma notícia, não sei se é boa ou é ruim, mas tem pessoas dentro da igreja, sentadas no banco da igreja, que está como Paulo, coração fechado, já se perdeu no caminho faz tempo, não sabe o que quer. Se quer o mundo ou se quer Deus. Aleluia. Mas tu acha que Deus permitiu você chegar aqui só por chegar? No meio do caminho Jesus te encontrou. Hoje você não volta para casa do mesmo jeito. Paulo ele tinha habilitação da terra. Qual era a habilitação da terra? O bicho andava de cavalo como ninguém. Subia no cavalo, pegava o chicote e subia. Mas dá um carro na mão de Paulo. Ele não sabia tocar o carro. Mas Deus olhou e disse assim: ele será um piloto. Aleluia. Glória a Deus. Paulo será um piloto. Ele vai carregar almas. Ele está indo com o cavalo assim, pastor. Aquela velocidade. Olha hoje. Quando foi no meio do caminho, Daniel, a Bíblia diz que uma luz desceu. E a Bíblia diz que junto com ele tinha companheiros. Só que pastor, eu não na Bíblia, porque a Bíblia diz que Paulo viu Jesus falar com ele. E as pessoas que estavam com ele só ouviram. E se tremeu todinho. Só que quando Jesus fala com ele, fala: Paulo, Paulo, ô Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo com esse cavalo seu? Tu não é nem habilitado, rapaz. É o Senhor. É porque quando Jesus mexe na estrutura, aí rapidinho, né? Me visto de pano de saco. Pois bem, para você sair para a sua vocação, primeiro você vai passar, ai meu Deus do céu, na prova prática. Não vai ser prova teórica. Chega de prova teórica. Tem muita gente na prova teórica. Chegou o tempo da prova prática. Você vai achar: ai meu Deus, ai eu quero aula, eu quero teórica. Dita para mim, Jesus, o que eu tenho que fazer, Jesus? Você já tem a ditação,
estou finalizando. Ó, aí a Bíblia diz que ele cai, porque diante da glória de Deus não tem homem na terra que fique de pé. Ele cai. Se for possível, Deus vai fazer você cair. E depois ele estende a mão para te levantar. Mas brinca com ele. Eu aprendi uma coisa desde os meus 7 anos de idade. Meu pai sempre falava comigo: nunca brinca com Deus, porque se ele derrubar, só ele pode levantar. Aí a Bíblia diz, pastor, eu já estou terminando, pastor, que agora o homem vai se levantar. Só que ele caiu com visão. Ele caiu com visão. Como que é, pastora? Como que é, pastora? Ele caiu com visão. Só que quando ele levanta, ele já não consegue enxergar. Mas espera aí. Então, o primeiro tratamento de vocacional para ser habilitado é Deus tirar a tua visão da. Meu Deus! Por que tirar a visão da terra? Porque é a terra que te prende. É os prazeres da carne que te prende. É o vício que te prende. É a pornografia que te prende. É o palavrão que te prende, boca suja. Jesus vai lavar os teus lábios. Jesus vai lavar os teus lábios. Quem que não fala palavrão? Quem que é santo, santo, santo. Estou pregando a palavra. Fala, Deus, Deus chegou. Me cobre aqui, Jesus. Fala, Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele precisa de auxílio de alguém, né, aqui dentro. Porque ele está cego. E cego não anda só. Mas não era valentão? Que andava para cima e para baixo? Agora ele precisa de algo. Primeiro passo, Deus arranca a sua vida. Segundo passo, Deus faz você depender de alguém. Você se acha alto demais, grande demais? Tu acha que você anda com as suas pernas próprias? Cuidado, Deus pode fazer você depender de alguém. Para onde eu vou? Aí Jesus fala assim: olha, pega ele e leva ele até uma rua chamada direita, e lá vai ter uma casa de um homem chamado Judas. Você vai ir para lá e vai deixar ele lá. A Bíblia diz que ele está indo. E pensa no meio do caminho, as pessoas olhando, Paulo com a cabeça baixa, porque quando Deus faz alguém cair, ele também abate. Mas ao mesmo tempo que ele abate, ele também levanta. Paulo assim abatido. E as pessoas falam: o que aconteceu com ele? O homem só andava com a cabeça erguida, a espada, qualquer coisa mete a espada, com gema, está batido, coitadinho. Aí ele chega na casa, e a Bíblia diz que quando ele chega na casa, com o auxílio de alguém, sentam ele, senta aí, irmão. Sentam Paulo. Paulo, não muito contente, se joga no chão. Deus vai fazer você se jogar no chão. Se joga no chão. Deus santo. Aí tem um profeta que está falando assim: eu sou profeta. Se mandar eu vou. Sou valente. Aí Deus solta assim: então, Ananias, faz o seguinte: tem um homem na casa de Judas. O endereço é uma chamada direita. Meu Deus, olha aí. Só não vou falar o número da casa. Se você é profeta, você vai achar ele. Aí o profeta fala assim:
Mas como é o nome dele? Aí Jesus fala assim: esse é Paulo, aquele que perseguiu a igreja. Aí o profeta recua. Mas não é profeta. Mas por que recua? Mas nessa história, eu não sei se você viu, mas se você não viu, você vai ver agora. Deus trata até com profetas valentes, profetas que se acham suficientes demais. E Deus fala assim: eu vou provar para você, Ananias, que você é um vaso de barro. Porque quando eu falei que era Paulo, você recuou. Quando eu falei que você tinha que pregar para Paulo, você voltou para trás. Mas já que você diz: uma vez eu estou aqui, Pai, você não vai ter como correr. Eita! Glorificado é teu nome. O que eu vou falar para ele? Aí Jesus fala assim: você não vai falar nada. Você vai chegar lá, vai colocar as mãos sobre a cabeça dele. E quem vai fazer sou eu. Porque você só vai ser um canal de bênção. O profeta, Biel, achou que ia chegar lá e ó, assim que Jesus chamou. Aí já vai Ananias Jesus vai orar. Porque se Jesus fala assim: ó, tem o maior bandido de São Paulo. Ele está dentro de uma casa cativa e precisa de alguém para ir orar. Eu quero ver o crente que se levanta e fala: eu vou. Não vai. Sabe por quê? Porque você tem medo. Mas hoje Deus vai arrancar esse medo seu. Porque Deus está te habilitando, meu Deus do céu. Deus está te habilitando. Deus está te habilitando. Olha para alguém que está do teu lado. Peraí. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus. Não, diga: Deus vai arrancar o medo. Diga: Deus vai arrancar o medo. Diga: porque você é um vocacionado dele. Diga: se você tiver que pregar para o bandido, você vai pregar. Se você tiver que pregar para a meretriz, você vai pregar. Se você tiver que pregar para o pai de santo, você vai pregar. Se você tiver que pregar para o bruxo, você vai pregar. Porque vocacionado não tem história. Aí Ananias vai no endereço que Deus mandou. Quando chega lá, Paulo está com a visão tampada, não consegue ver nada, mas ele ouve alguém chegando. Aí o profeta pergunta assim: cadê Paulo? Aí ele está no quarto, fazendo o quê? Ó, faz 3 dias que ele não come, meu Deus, ele não bebe, e está jogado lá no chão, suplicando a Deus. Aí o profeta chega com a maior humildade do mundo, porque Deus faz ser humilde. Olha a situação de Paulo e fala para ele: Paulo! Paulo sem força para responder. Ele fala assim: Paulo, eu só vim aqui para fazer o que o meu Deus me manda. A Bíblia diz, pastor, que com unção de Deus, Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Meu Deus. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ananias coloca as mãos sobre Paulo, a primeira coisa que vai se cair vai ser as escamas dos teus. A primeira coisa que vai acontecer com Paulo é a restauração da visão. Só que a visão não é terrena, a visão é espiritual. E a Bíblia diz que quando as escamas caem, pode vir, a Bíblia diz que agora o profeta vai introduzir a mão nele de novo, vai dizer: Deus, pode encher até transbordar. A Bíblia diz que quando o profeta fala isso, o apóstolo Paulo
irmão começa a falar a língua dos céus. E o homem agora que estava caindo, precisando de auxílio de alguém, agora a Bíblia diz que ele se coloca de pé, cheio do Espírito Santo. Aí Deus fala assim no profeta: manda dar comida para ele. Ele come, a Bíblia diz que ele fica forte. Caído não, caída não, mas diga assim: forte. Diga assim: habilitado. Diga assim: hoje. Não diga hoje. Eu saio daqui não caído, não caída, mas habilitada e forte. Deus te faz forte hoje. Você que estava se sentindo tão fraquinha, Deus chegou: eu estou sem força, eu não consigo nem te dar um glória. Eu vou lá, mas eu vou arrastado, eu vou segurando nas paredes, mas eu vou. E Jesus está dizendo assim: hoje você sai daqui forte. Hoje você sai daqui forte. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou habilitando o crente aqui, ó. Eu estou vendo Deus habilitando pessoas aqui para a vocação. Pode cantar, irmão. Pode dar lugar aí, porque o Espírito de Deus está habilitando pessoas aqui. Está habilitando, seja habilitado pelo Espírito Santo. Você que já não falava em línguas estranhas há muito tempo, começa a falar na língua dos céus. Você que estava sentindo uma frieza espiritual, que você dizia: eu não sei o que está acontecendo, Deus está dizendo: seja habilitado. Se coloca de pé, igreja. Por favor.